Quando Ellen White morreu, ela deixou um legado de mais de 100.000 páginas de manuscritos, como todos nós sabemos, cartas, manuscritos, diários, sermões, artigos, tudo isso foi publicado nos nossos periódicos, e tudo isso, meus queridos amigos, tem sido preservado pela Igreja Adventista com muito critério. E eu queria só fazer uma breve introdução, porque este ano de 1979 é um marco histórico para a Igreja Adventista na América do Sul. Por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela idealizou abrir centros de pesquisa ao redor do mundo do Espírito de Profecia. O primeiro centro que foi aberto fora dos Estados Unidos foi no Newbold College, na Inglaterra. E depois foram abertos outros centros em várias outras partes, mas no continente sul-americano, uma comitiva composta de duas pessoas, o pastor Paul Gordon e a senhora Jamison, vieram para a América do Sul em 1979, e lá no Peru, eles abriram um pequeno centro de estudos, e depois de lá saíram e foram até a Universidade Adventista del Plata, em 1979, e fundaram o primeiro centro de pesquisas da América do Sul. E logo a seguir, no mês de outubro, vieram a São Paulo e fundaram um centro de estudos, lá na antiga sede do Campo São Paulo. Então, este ano, nós estamos relembrando 40 anos da abertura do primeiro centro, da primeira iniciativa que a igreja fez para ter um centro de pesquisas no continente sul-americano, e especialmente também no Brasil, não é? Então, nós temos a honra de receber nesta manhã uma comitiva composta aqui de 4 pessoas, sendo elas 3 delas que serão apresentadas posteriormente, que trabalham diretamente no White State, que é o órgão que cuida do patrimônio literário dos escritos de Ellen G. White. E eu quero, nesse momento, chamar de forma muito especial o pastor Hélio Carnassali, que é o diretor do Departamento do Espírito de Profecia, e também diretor do Departamento de Liberdade Religiosa para toda a divisão sul-americana. Ele é pastor formado pelo IAE de São Paulo, o NASP São Paulo, e também é mestre em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo também. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Renato. De acordo com o pastor Renato, eu pertenci à 59ª turma de formandos de teologia. Isso ainda não é de acordo com ele, mas de acordo com ele, eu fui o aluno de número 850 nessa catalogação que ele fez algum tempo atrás. Então, e hoje visitando lá o Centro Arte, pude ver o quadro de formatura da minha turma, os meus colegas ali. Agora já entramos pelo 39º ano de ministério, 1980. Mas o pastor Emilson me precede, e com boa vantagem. Eu tenho um grande carinho e respeito por ele. Entre outras coisas boas da nossa jornada, trabalhamos no Mato Grosso, na então Missão Mato Grossense. Hoje um grande campo forte, vibrante. Nesse primeiro momento, queridos alunos, nós vamos fazer um breve devocional e em seguida eu vou então chamar os nossos convidados da nossa comitiva, vou apresentá-los e vamos hoje, na capela de hoje, não vamos ter uma palestra ou um seminário, mas nós vamos fazer um let's talk, um bate-papo, uma conversa em forma de entrevista. Eu acho que vai ser bastante interessante para conhecer algumas peculiaridades e também recebemos informações sobre o ministério do White State. Então, abra a sua Bíblia
no segundo livro de Crônicas, capítulo 36. Não faz muito tempo que eu descobri esse texto e ele encheu meu coração de tanta alegria, tanto contentamento, que normalmente nós trabalhamos o assunto do dom profético com forte argumentação teológica, bíblica, doutrinária, e esta é uma parte da palavra de Deus que traz para nós um argumento de ternura, de emoção, um argumento emocional muito, muito consistente e que falou muito forte ao meu coração. Então, se você tem aí, segundo Crônicas 36, 15 e 16, eu vou ler e vocês, por favor, acompanhem. Então, o segundo livro de Crônicas 36, 15 e 16 diz assim: O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Quando eu me lembro do que o apóstolo Paulo mencionou na carta aos Hebreus, indicando uma das mais fantásticas e notáveis características do nosso Deus, que é um Deus que se comunica, um Deus que toma iniciativa, um Deus que vem ao encontro. E ele fez isso, diz o texto, de muitas maneiras. Então Deus não só se comunica, ele o faz de muitas maneiras. E uma dessas maneiras, por meio dos profetas. Depois o texto continua dizendo que nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Vocês conhecem o texto. Esta iniciativa divina de se comunicar conosco por meio de profetas tem muitos significados e muitos embasamentos escriturísticos. Mas nesse texto, de uma forma muito especial, nós encontramos uma dessas razões, uma dessas bases. Deus enviou profetas como uma demonstração da sua compaixão, da sua misericórdia, do seu amor para com seu povo. Sabe que essa percepção de que o enviar profetas, essa iniciativa divina de enviar profetas como demonstração do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, trouxe para mim uma grande alegria, uma emoção positiva muito forte, muito saudável. Não precisamos mais hoje gastar tanto tempo, gastar tantos argumentos, ainda que às vezes pareça necessário, para justificar o porquê da manifestação moderna do dom profético entre nós, nos nossos dias, nos dias de igreja adventista, do adventismo. Simplesmente Deus suscitou um profeta entre nós, suscitou de forma, nos tempos modernos, o dom profético por compaixão, por misericórdia, porque Deus sabia que nestes tempos em que estamos vivendo, nós viveríamos os mais desafiadores tempos de toda a história da igreja universal, não a universal do reino de Deus, verso. Então, Deus sabia que nós enfrentaríamos dificuldades tremendas, que não foram enfrentadas juntas por outros períodos da igreja no passado. E se Deus, para essas crises do passado, como o dilúvio, como os dias de apostasia vividos pelo profeta Elias, como os dias do exílio, Daniel, Ezequiel, se Deus suscitou profetas, o anúncio do primeiro advento, se Deus para estas crises isoladas suscitou profetas, por que estranharmos que nos dias que antecedem a segunda volta de Jesus, onde todos estes sintomas se conjugam, se juntam, por que seria de estranhar que Deus não poderia suscitar um profeta entre nós? Mais uma vez, se cumpre. O contexto deste texto que eu li, de 2 Crônicas, é o final do reino, é um contexto triste. E se vocês prestaram atenção na leitura, e creio que o fizeram, nos é dito que
a reação do povo ao profeta, ou ao dom profético, foi de eles zombavam, eles desprezavam e eles mofavam, faziam pouco caso, não estavam nem aí para os profetas. Mas há uma palavra de repreensão de Deus aqui que serve para nós também. Essa postura, essa atitude de desprezo, de indiferença, de zombaria à manifestação do dom profético, Deus tolerou, mas até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve mais remédio. Não é por amedrontar a igreja que nós vamos levá-los a crer no dom profético, obviamente que não. Mas é nosso dever mostrar para eles, no texto bíblico, que Deus tem enviado os seus profetas ao longo da história do seu povo. E nestes últimos dias, nesta fase final, Deus suscitou outra vez, nos tempos modernos, o dom profético. Por compaixão, por misericórdia, uma demonstração do seu amor por nós. Qual é a nossa reação? Há muitos que, lamentavelmente, desprezam, fazem pouco caso, zombam das manifestações proféticas, inclusive da moderna. E Deus, na sua compaixão, Ele, em sua misericórdia, nos dá tempo de misericórdia. Mas há um momento, diz o texto, até que subiu a ira do Senhor. O que vai ser conosco? Estaremos entre aqueles que ouviremos a voz profética, compreenderemos que a presença profética, a manifestação moderna do dom profético nesta igreja, juntamente com a revelação profética que encontramos na sua palavra, é um ato da bondade, da compaixão e da misericórdia do Senhor para a nossa edificação espiritual. 3 dos principais propósitos pelos quais Deus manifestou o dom profético nos dias modernos. Há vários outros, mas eu destaco 3. Primeira, a manifestação moderna do dom profético sempre instou com a igreja para chamar a atenção do povo do advento para a Bíblia, para a palavra de Deus. Chamar nossa atenção para a Bíblia. Segundo aspecto, a manifestação moderna do dom profético, ela se propôs a chamar a nossa atenção para irmos a Cristo, para exaltar, glorificar, honrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em cujos pés devemos nos assentar. E a manifestação moderna do dom profético teve como propósito preparar-nos, auxiliar-nos no preparo para enfrentar a crise final, descrita por Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, com sinais por Cristo também, que nós nem sequer somos capazes de imaginar. Que Deus nos abençoe. Que a nossa reação não seja como a daquele povo empedernido do povo de Israel, de mofar, zombar, desprezar, mas que nós possamos dar ouvido e compreender que a manifestação moderna do dom profético é um ato da misericórdia de Deus, para nos levar de volta à Bíblia, para nos conduzir a Jesus e para nos ajudar no nosso preparo para a crise final dos últimos dias. Amém? Curve sua fronte. Vamos ter uma breve oração, agradecendo a Deus por esse momento devocional, e em seguida vamos chamar os nossos convidados. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque em Teu amor profundo, em Tua misericórdia, o Senhor proveu para nós, para esta igreja, a manifestação moderna do dom profético. Senhor, nós não queremos discutir contigo as razões do Teu amor, mas nós queremos aceitar, queremos reconhecer e queremos agradecer por esta manifestação de amor, e queremos aceitar, Senhor, que esta manifestação moderna nos conduz, nos chama para a palavra, nos chama para Cristo e nos prepara para a crise final dos últimos dias. Pai, abençoe esse corpo estudantil, os professores que estão aqui preparando os Teus pastores para que sejam ungidos por Teu Santo Espírito, e ao sair daqui, saiam imbuídos da plenitude do Teu poder para pregar a este povo, e que seja, Senhor, a última geração de pregadores. Ó Deus, abençoa-nos nesta capela, no que se segue agora. Oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus,
o teu Filho que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Muito bom. Quero convidar agora o pastor Alberto Tim, Alberto Ronald Tim. Ele já foi parcialmente apresentado, mas o pastor Tim tem um legado aqui nesta escola, e entre outras coisas, passamos hoje de manhã pelo Centro White, e eu dizia para ele: Tim, que gostoso é a gente sentir que aquilo que nós começamos com lutas e dificuldades, Deus deu crescimento, aí está um legado, e eu quero estimular vocês a visitarem o Centro White. Está lindo, muito bem organizado, você tem prazer de estar lá, e aí tem certamente os talentos que Deus te deu. Tim, muito obrigado. Quero, por favor, tome assento. Quero convidar o doutor pastor Dwayne Esmond. Por favor, pessoal. Dwayne Esmond é um querido amigo, e ele é originário da Guiana Inglesa. Eu dizia para ele que muito provavelmente o primeiro obreiro adventista a visitar a América do Sul tenha sido George King, o primeiro comportor adventista. E ele foi à Guiana Inglesa, terra natal de Esmond. Esmond exerceu várias funções na igreja, em destaque antes do White State, onde ele é diretor associado como pastor Tim. Ele foi o diretor responsável da área editorial da Review and Herald, a nossa editora que mudou o seu formato, mas exerceu essa função, e nós agradecemos muito a sua presença, meu querido amigo. Por favor, tome assento. Quero chamar também aqui Daryl Thompson, Dr. Daryl Thompson. Welcome, Daryl. Daryl é a mentalidade tecnológica do White State. Ele é um dos diretores assistentes, e a sua especialidade é prover ferramentas e dispositivos, tanto para a internet, nos sites, como nos aplicativos, para facilitar o acesso dos nossos membros e pastores ao conteúdo disponível no Centro White. É um prazer ter Daryl aqui. Tanto Daryl como Esmond é a primeira vez deles no Brasil, e Daryl a primeira vez na América do Sul. É uma alegria ter vocês entre nós aqui. Por favor. Vou pedir que o pastor Renato Estêncio: pastor, você traz aquele banco do piano para mim. Eu não vou tocar piano, eu vou me sentar no banco do piano. Quem sabe algum poder vem para mim, e eu, ao final da capela, posso tocar tão bem quanto o nosso colega tocou aqui no culto, não é? Muito bem. Não, você senta perto do Daryl para traduzir para ele, e eu sento por aqui. Muito bem. Mas você estudou piano, não estudou? Não, eu tive um colega que tocou piano muitos anos, mas depois ele deixou de tocar piano. Ele, quando estudou no EDESA, tinha um burro chamado piano, ele tocava o burro. Então ele tocava o piano. Então isso foi o máximo que eu me aproximei. Então, nós vamos lá, pastor Tim. É piadinha infame, miserável. O nosso negócio é pregar. Não adianta contar piada, que nós não temos cacuete para isso mesmo. Não tem jeito. Vou começar com o pastor Tim. Comece com o pastor Tim. Não. Pastor Tim, nas nossas andanças aí pela América do Sul, visitando igrejas, instituições, nem todos compreendem a natureza do White State. O que é o White State? É um departamento da Associação Geral? É uma instituição? Como é composto o White State? Como ele é formado? Então fale para nós. Vamos começar esclarecendo o que é o White State, quem que criou isso, né? Ellen White, no final da sua vida, ela escreveu, redigiu e registrou em cartório o seu testamento, que foi no cartório de Santa Helena, no norte da Califórnia, em 1912. Depois que ela morreu, esse testamento entrou em vigor. E, em realidade, esse testamento ali provinha uma comissão de 5 depositários do seu patrimônio. Lembram que, em inglês, alguns cometem o erro de escrever state com S, mas não é com S. S é estado, condição. É estate, que significa patrimônio. Com E inicial. ES, exatamente. E veja o seguinte,
Posteriormente, essa comissão começou a atuar e começou na Califórnia e foi transferido esse patrimônio, todo o legado de escritos dela e documentos, etc., para a sede da Associação Geral, creio que foi na década de 30, se eu não estou equivocado, 1936, por ali, 38. Veja, nós temos que fazer uma pequena distinção entre duas coisas. Uma delas é a sede. O Ellen G. White Estate está localizado no edifício da Associação Geral, o piso inferior, que seria em inglês o basement, ali, e nós temos uma equipe de um diretor que se chama Jim Nix, já esteve por aqui, um vice-diretor que inaugurou o Centro White em São Paulo, que é Tim Poirier, e temos 4 diretores associados, sendo 2 nós aqui, temos mais a Chantal Klingbeil e o Michael Sokupa. E depois temos um diretor assistente que foi apresentado. Então, esse é o grupo permanente de trabalho. 25 horas por dia, 8 dias por semana. Mas temos algumas secretárias ali também. Agora, temos aquilo que se chama a Comissão dos Depositários, que, como eu mencionei inicialmente, eram 5 e hoje são 15. Pastor Tim, então nós temos um staff, que você já mencionou quem são, 4 diretores associados, um diretor assistente, um vice-diretor e um diretor geral da instituição. Esse é o staff, que não é a mesma coisa que a Comissão de Depositários. Não, nenhum de nós aqui é um depositário. Essa é uma comissão, o vice-presidente, aliás, o presidente da Associação Geral é membro dessa comissão pela função que exerce, o tesoureiro da associação. Quantos membros tem essa comissão, pastor? 15, hoje 15. Alguns são vitalícios e outros não. Essa comissão se reúne 4 vezes ao ano hoje. Quem preside essa comissão, pastor Tim? É o GT, secretário. Secretário, ele é o presidente dessa comissão, não pela função, mas foi eleito. Não por função. E nós não passamos pela Assembleia da Associação Geral. Então, é uma comissão à parte, mantida pela Associação Geral, mas tem sua própria jurisprudência. Por isso se chama Ellen G. White Estate Incorporated. Esse Incorporated significa que é uma entidade à parte. Pastor Tim, então podemos dizer com segurança que o White Estate ele não é um departamento como a Escola Sabatina, Lar e Família, Jovens, mas sim uma instituição ligada à Associação Geral. Exatamente. E ela se reúne 4 vezes, essa comissão, por ano, atualmente, de depositários, onde são tomadas as decisões maiores. Por exemplo, a aprovação de uma nova compilação, uma decisão ali. Então, é a comissão que trata dessas questões e avalia também se uma compilação foi bem feita ou não. Pastor Tim, e nesse cenário, você já mencionou, é um dos associados. E qual é a sua função específica dentro do White Estate? Cada um tem uma função, eu não vou entrar na deles, porque cada um deles vai falar o que faz, mas a minha é o lado acadêmico do White Estate. Então, por exemplo, meu trabalho básico é escrever, publicar e viajar e fazer palestras. Então, eu tenho editado alguns livros, o livro saiu em português com o título Quando Deus Fala, foi um trabalho que a gente trabalhou junto, até com o Dwayne Esmond, e também eu tenho eu sou responsável pelos simpósios do Espírito e Profecia que são realizados ao redor do mundo. Não que a gente faz, mas a gente ajuda a coordenar esses eventos. Esse livro que eu acabei de mencionar está traduzido para 8 línguas, e vai ser traduzido, agora vai ser lançado em fevereiro em mandarim também, em coreano. E está sendo traduzido também para a língua principal da Indonésia. Olha que bênção. Pastor, muitas vezes escutamos algumas notícias em relação a alguns países, especialmente da Europa, em relação à aceitação e credibilidade de Ellen G. White ao redor do mundo. Nós, como hoje
White State, que informação White State pode trazer para nós a respeito desse panorama? Nós temos uma realidade no Brasil e na América do Sul muito favorável à aceitação de Ellen White. Posso dizer, pastor Tim, que não há nenhum foco insurgente, nem no ministério, nem fora do ministério, que desacredite Ellen White aqui na América do Sul. Como é isso hoje ao redor do mundo? Sabe que no passado, se você for, por exemplo, principalmente os lugares que aceitavam o método crítico histórico, como a Alemanha, tem várias razões e outras questões, as pessoas diziam na cara, eu não creio em Ellen White e tal. Mas as coisas se modernizaram e hoje a coisa é mais ou menos assim. O que eu gosto de Ellen White é normativo e deve ser levado em consideração. O que eu não gosto é cultural e foi só para aquela época. Então há uma releitura praticamente assim, mas é incrível, falando especificamente da Alemanha, porque normalmente a pergunta vem por esse lado, por influência de Luiz Conrad, lá do início do século XX, etc. O que acontece é que há uma geração mais antiga hostil a Ellen White. Eu não creio e não quero nem saber. Mas tem uma nova geração surgindo que tem redescoberto Ellen White nesses países escandinavos do oeste europeu e tal, que eles dizem, caramba, se o site de Ellen White e a igreja tem enfatizado tanto e disponibilizado tanta coisa, tem que ter alguma coisa importante para nós. Então tem uma nova geração que está redescobrindo Ellen White mesmo em lares de pais antagônicos. Agora tem uma coisa, se essa pergunta você fizesse para o Jim Nix, que é o diretor do White State... Eu não faria para ele essa pergunta. Mas eu posso dar a resposta que ele daria, pode, né? Pode. Okay. Por que eu não faria? Porque eu já ouvi ele responder com uma outra pessoa perguntando, eu não pergunto mais, eu não... Okay. Mas ele diz o seguinte, vocês estão tão preocupados em aceitar Ellen White lá, se é aceita ou não na Europa, e vocês aceitam? E ele se refere à reforma de saúde, tudo depende de como é que é. A gente doutrinariamente aceita, mas quando vai para a reforma de saúde, a gente mais ou menos desconversa a questão. Então nós temos que cuidar que definir liberalismo é muito difícil. Porque eu posso ser conservador na doutrina, mas não necessariamente no estilo de vida, ou vice-versa, né? Mas ele sempre dá uma cutucada. Ele dá sim. Muito bom. Obrigado, pastor Tim. Quero passar agora ao pastor Esmond, Dr. Esmond, e faço a primeira pergunta igual, pastor Esmond. Qual é a sua função específica? Então o pastor Tim vai... Não sei se temos um terceiro microfone aqui, ou não? Não temos? Tudo bem. Eu compartilho. Então, pastor Tim, a tradução para o pastor Esmond, qual é a função específica do Dr. Esmond dentro do White State? My main responsibility at the White Estate A minha principal responsabilidade no White State is to help prepare materials for publication. é ajudar a preparar materiais para publicação. The second responsibility would be to make sure that our publications are edited correctly. E a minha segunda responsabilidade seria estar seguro que as nossas publicações foram editadas corretamente. But there are two other responsibilities that I have. Mas eu tenho mais duas outras responsabilidades. I help to lead the strategic planning for the White Estate. Eu estou liderando o plano estratégico, a formação do plano estratégico do White Estate. And I also, like all of my colleagues, travel around and do educational initiatives about the White Estate and about Ellen White's ministry. E como a semelhança dos demais colegas, eu também viajo participando de projetos de educação e também sobre os escritos de Ellen White e a pessoa de Ellen White. This year we finished Principles for Christian Leaders. Esse ano nós terminamos o... Was it not last year? This year? I think it was. Yeah, come on. Maybe last year. This year, last year, who cares? It is finished. Amen.
all that matters. Ele falou que esse ano o livro Princípios de Liderança Cristã foi concluído. Eu falei que ano passado, mas ele disse, não importa, foi ano passado ou não, está até concluído o livro. That's what matters. And right now, I'm working on the Ellen White devotional for 2021. Agora eu estou trabalhando na compilação das devoções diárias ou meditações diárias para o ano de 2021. Esmond, pegando o gancho, como nós dizemos aqui, a respeito dessa publicação nova que é a meditação matinal sobre os nomes e títulos de Jesus. Como é que se dá o processo, Esmond, de um novo produto de Ellen White? É decisão do White State? É uma encomenda da Associação Geral? Como é que se dá o processo de definição? Vamos lançar um novo título. Very good question. Muito boa pergunta. It comes in many different ways. Pode vir de diferentes maneiras. In Ellen White's last will and testament, No testamento de Ellen White, she prescribed that new publications should come out to meet the needs of the church. ela disse que novas publicações deveriam ser elaboradas para conseguir resolver problemas ou necessidades, atender a necessidades da igreja. So sometimes the General Conference will request that we make a publication. Algumas vezes a Associação Geral vem com o pedido para uma nova publicação. Sometimes your division right here, the South American division, makes a request of us to produce something. Outras vezes uma divisão, como a divisão sul-americana, pode colocar uma solicitação. These requests come to our Board of Trustees where the decision is made. Essas solicitações vêm então para a comissão dos depositários, onde as decisões são tomadas. In the case of the most recent devotional, Name Above All Names, No caso específico dessas meditações diárias, o nome acima de todos os nomes, this is a theme that was chosen by the White Estate and the Board of Trustees. esse foi um tema que foi escolhido pelo White Estate e também pela comissão dos depositários. And my responsibility is to collect readings for 365 of the 840 names by which Ellen White calls Jesus. A minha responsabilidade é selecionar, veja, existem 840 títulos ou nomes que Ellen White atribui a Cristo. Então eu escolho desse montante 365 que serão as leituras para cada dia. Esmond, tenho mais uma pergunta para você. Nesses últimos São Geral e também aqui em nossa divisão, se abriu um espaço bem considerável para uma aproximação maior com as novas gerações. Então, embora não seja a sua área específica dentro do White State, mas quem sabe você poderia compartilhar conosco o que o White State tem procurado fazer para aproximar a nossa mensagem profética das novas gerações. I believe this is the most important question for the White Estate. Eu creio que essa é a pergunta mais importante. We don't want to have a White Estate that is just a museum. Nós não gostaríamos de ter um White Estate que é simplesmente um museu. We need a White Estate that is owned by our young generations. Nós gostaríamos de ter um White Estate que realmente fosse uma propriedade da nova geração. That is used by our younger populations. Que será usado pelas novas gerações. Our church does not believe in verbal inspiration. Nossa igreja não crê em inspiração verbal. We believe in thought inspiration. Nós cremos em inspiração de pensamento. So, Ellen White's words, portanto, as palavras de Ellen White, the 19th century English in which she wrote, na linguagem do século XIX no qual ela escreveu, is not inspired. Não é inspirada. The thoughts
conveyed are from God. That's inspired. Os pensamentos que são expressos por essa linguagem foram inspirados. The White Estate is attempting to take the content of Ellen White Então, o White Estate procura extrair o pensamento de Ellen White, o conteúdo all of the writings, de todos os seus escritos, and take them and make them video content e então transformar realmente conteúdo para vídeo, so that we can connect with a generation that is accustomed to seeing. É assim, de tal maneira que podemos nos relacionar melhor com a geração que é mais visual, That is video driven. que é realmente movida por vídeos. So in the next few years, you will see many of those projects coming. Portanto, nos próximos anos vocês vão ver muitos projetos nessa linha sendo produzidos. We're also attempting to connect with younger populations through social media. Nós também estamos procurando comunicar com a nova geração através da mídia social. And this part of our work is growing. E essa parte do nosso trabalho está crescendo. As of right now, we have over 2 million people interacting with us every month online. Atualmente nós temos mais de 2 milhões de indivíduos e pessoas que estão interagindo conosco. And millions of searches of our material. E milhões de pesquisadores que acessam o nosso site. We want to begin to take Ellen White's content Nós queremos começar a pegar o conteúdo de Ellen White and recreate it in different media for this generation and future generations. e nós queremos disponibilizar em diferentes tipos de mídia para esta geração aqui e para as gerações futuras. One of the projects you'll see that with is this very devotional that I'm working on. Um dos projetos é essas meditações diárias que eu estou trabalhando agora. Right now you can't imagine it, but this devotional will not just be print, it will be video. Veja, esse devocional não será apenas impresso, mas também será disponibilizado em forma de vídeo. And other projects like that are coming. E outros projetos como esse vão surgir. Eu destaco aqui como informação que a Visão Sul-Americana fez um grande esforço no ano passado para disponibilizar para a igreja a coleção da série Conflito em linguagem adaptada pelo White State para adolescentes, com títulos mudados, como Patriarcas e Profetas passou a ser os escolhidos e assim sucessivamente. Foram distribuídas quase 300 mil coleções em todo o território da Visão Sul-Americana, com um foco específico nos adolescentes. E a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes, cada semana traz 1 ou 2 capítulos desse livro, nesse caso, este ano é o primeiro escolhido, e assim vai pelos anos seguintes os demais volumes, com quiz e outras ações interativas, com premiação no final do ano. Então são esforços, há outras coisas mais, mas o tempo não permite. Quero aproveitar e nesse momento então agradecer ao Esmond, passar ao Daryl e perguntar da mesma forma como perguntei aos outros. Alberto, passa esse, eu compartilho o meu microfone com você. Perguntar ao Daryl qual é a função dele, embora já tenhamos mencionado aqui, mas para entender um pouquinho melhor qual é a atividade dele lá no White State. Okay, so at the Ellen G. White Estate, I have the privilege of putting all the books that you're probably quite familiar with online. Veja, no White State eu tenho o privilégio de colocar à disposição na internet todos os livros que você provavelmente tem acessado. Who here owns an Android or an iPhone? Quem de vocês aí tem um Android ou um iPhone? Okay. Who here has EGW Writings apps installed on Quem their... tem o aplicativo de Ellen G. White no seu celular? Praise God, because that's what I do. Louvado seja Deus, é isso que eu produzo. And people have to pay a high price for Oh, it. it's a very high price. It's free. Estou perguntando se a gente paga realmente muito para conseguir esse aplicativo. Não, é de graça. But everything that's free comes at a cost. Mas tudo aquilo que vem de graça também tem um preço a ser pago.
if you do enjoy the app, you may see that you can freely donate too, and that helps us to Veja, make new apps. se você usa o aplicativo, o nosso aplicativo, você vai ver também, aparece ali uma opção de você poder ajudar financeiramente a manter esse ministério. We now have the app in 134 languages, at least one book in 134 languages. Nós temos agora escritos de Ellen White disponíveis em 134 línguas, pelo menos um livro em cada uma dessas línguas. And as my friend here, Dwayne, said, E como meu amigo aqui, Duane, disse, we now have 2 million unique visitors per month to our apps and website. nós temos 2 milhões de acessos singulares cada mês. And between 130 and 160 million queries per month. 130 130 and 160 a 160 million milhões queries per month. de acessos por mês. Este é um sonho que a gente tem. Of how many countries of the world people access it? Okay, so if I had my De PowerPoint quantos here, I could países show do you mundo nós recebemos acesso? that we have over 200 countries that have visited our site in the past year. 200 países no mundo. You were saying that only two do not. Only 4 countries, North Korea, Apenas 4 países do mundo não acessam o nosso site. Coreia do Norte, the Vatican, o Vaticano, West Sahara, o Saara Ocidental and Somaliland have not e a visited EGW Somália. writings. And out of that, even we have visitors, we had 160 times a person's come in from Greenland. Mesmo da Groenlândia, nós temos acesso, né? 160 acessos de um indivíduo por. Até os pinguins acessam. Interessante que na outra área que eu atuo, a Coreia do Norte é considerado o país mais hostil ao cristianismo em termos de liberdade religiosa. Agora, nós temos um sonho grande aqui na América do Sul. Esse ano eu tive o privilégio de visitar a Ilha de Páscoa. É o ponto mais isolado do mundo. Você anda aí cerca de 5.000 quilômetros sobre o oceano. Então é um ponto no nada. E nós temos ali uma igreja com 25 membros. E pela primeira vez este ano temos um pastor residindo lá na ilha. Recém-formado, se formou ano passado, ele e sua esposa enfermeira estão trabalhando ali. E o meu sonho é produzir Vida de Jesus em 4 línguas sul-americanas. Rapa Nui, que é a língua da Ilha de Páscoa, Guarani, para o Paraguai, Quechua e Aymara. São um sonho. Esperamos que Deus nos permita ter o livro Vida de Jesus para esses 4 idiomas. Daryl, seria muito bom, eu tenho visitado concílios de pastores, igrejas grandes, pequenas, e quando pergunto quais são os recursos disponíveis que vocês conhecem sobre o White State, então um ou outro conhece o EGW Writings e depois já não sabe. Quais são os principais, Daryl, recursos que estão hoje disponíveis, que podem ser acessados tanto nos aplicativos quanto pela internet? The White Estate has 3 main websites. O White State tem, em realidade, 3 sites principais. We have egwritings.org that was released in 2010. Você tem o egwritings.org, que foi tornado acessível, foi lançado em 2010. And in 2020, we're going to release an updated version of the website. E no ano que vem será lançado uma versão atualizada desse site. Following very similar to the iOS and Android apps. É muito semelhante aos aplicativos do Android e do iPhone. We actually last year we have EGW Writing server right here in Sao Paulo.
No ano passado nós estabelecemos um servidor aqui para o nosso site aqui em São Paulo. We actually have over 20 servers globally. Nós temos mais de 20 servidores ao redor do globo. And we have in Why Brazil, so many? Por que it's, tantos? it used to be housed at the White Estate, but Nós tínhamos no início só um no White Estate, it was hard to access globally. mas era difícil de ter acessos globais. By having local servers, you get fast and quick access. Por termos agora servidores locais, é muito mais rápido e fácil o acesso. We also have the whiteestate.org website, which is based on information about the White Estate and Ellen White herself. Nós temos também o site whiteestate.org, que tem informações sobre o White Estate e Ellen White. And we are working on releasing also a new ellenwhite.org website, Também estamos trabalhando numa nova versão do ellenwhite.org, which as a researcher will be full of, we have added all the incoming correspondence between 1844 through to 1915. Nós temos ali toda a correspondência que Ellen White recebeu. Veja, não só o que ela escreveu, mas que ela recebeu entre 1844 e 1915. So that's just on 64,000 letters have been digitized. Cerca de 64 mil cartas que estão sendo digitadas para ser disponibilizadas nesse site. So it will be very useful for researchers to find out many of the questions that our early pioneers had with the spirit of prophecy. Então será muito importante porque você poderá saber o tipo de perguntas que os pioneiros tinham em relação com o ministério profético de Ellen White. And many of the important documents that are held here right at Renato Stenzel's White Estate Research Center, a lot of that material is slowly being digitized and will be available on this ellenwhite.org website. E muitos dos materiais que estão aqui disponíveis em forma, quer dizer, de papel mesmo, aqui no Centro White estarão disponíveis, estão sendo agora digitados para serem disponibilizados online. So it will become like a digital resource Então vai ser center. um centro digital de pesquisas. And then of course we have Yes, it was 2010. Okay. So originally ellenwhite.org was not owned by the White Estate, but by a critic of Ellen White. Lembram-se que, não sei, vocês são de uma geração mais nova, mas esse site, ellenwhite.org, não pertencia ao White Estate, mas era um dos sites mais críticos de Ellen White. And in 2010, the White Estate purchased that domain. Mas no ano de 2010, o White Estate comprou esse endereço eletrônico. And in 2014, we placed a basic introductory website to Ellen White, but we're going to next year have this new ellenwhite.org website, which will be fantastic for primary resources. Em 2014 foi estabelecido esse site inicial, mas agora ele está sendo, ano que vem, atualizado. Okay, and then of course, in our apps we have 5 different platforms. E então nos nossos aplicativos nós temos 4 plataformas diferentes. I had mentioned the Android phones and tablets, and you can actually use the app on TV, the Android TV as well, but we have that on Android. Eu mencionei a plataforma do Android que você pode usar para iPhones, tablets e também o Android TV. And then we have the iPhone. Então você tem o iPhone and for iPad. Também para o iPad. Some of you love the MacBook, and we do have a native macOS EGW Writings app. E veja, alguns gostam do sistema Mac e nós temos uma versão ainda antiga dele. It's not available on the Mac Store, but it is available from the whiteestate.org website as a download. Esse você não encontra no Apple Store, mas você pode entrar no site do White Estate e então baixá-lo. And it has all the languages and uses all the same technology as the iPhone E app. tem as mesmas línguas e usa a mesma tecnologia do iPhone.
And if you say you have a MacBook and let's say you have an Android or an iPhone, the Study Center, you can actually sync all of your Study Center content between macOS, Android, iOS, and I hadn't mentioned it, the Windows app. Veja, se você tem diferentes sistemas, vamos supor que você tem um Mac, mas você tem um fone, um celular Android, ou você tem um outro sistema aí, Windows, você pode sincronizá-los através do Mac OS e dos demais. So all of your search history, Então toda a sua histórico de pesquisa, reading history, o seu histórico de leitura, and just coming released My Library, which is like iBooks or Kindle books. e nós acabamos agora de lançar também minha biblioteca, o My Library, e você também tem esse, Your Study Center, o seu centro de estudos, and your daily readings like Thought for the Day and Daily Devotional through the subscriptions part of the e app. então você pode subscrever também a questão do pensamento do dia e também o devocional do dia. Is all available if you sign up and register for the EGW Cloud account. Tudo isso você pode fazer se você registrar na nuvem EGW. So all this syncing happens cross-platform, and when we release the new EGW Writings website, all that will sync as well with the Então, website. quando nós liberarmos esse novo site, tudo isso também pode ser sincronizado entre um e outro. But we have only one person per platform, so things take time to develop. Nós temos só um indivíduo trabalhando por cada plataforma, então isso toma muito tempo. But we work hard to make these resources freely available, especially for ministers and teachers, so that they can spread the writings of Ellen White freely with those that they meet and talk with. Mas nós trabalhamos duro para deixar esses materiais disponíveis de tal maneira, especialmente para pastores e também professores, para que eles possam compartilhar com as pessoas sob sua influência. Podemos ainda mencionar o EGW Áudio, para você ouvir as descrições, narração dos livros de Ellen White. E tem um que eu gosto muito, que é o Pitcairn. Poucos conhecem o Pitcairn, é um aplicativo interativo dos nossos pioneiros, muito interessante para quem tem filhos, crianças, focado aí para crianças e adolescentes. E também você pode localizar no Feliz at Play, que é a plataforma de vídeos da divisão sul-americana, e você vai encontrar na parte dos infantis, você vai encontrar o Presente de Nick, que descreve as histórias. Na primeira temporada contou histórias de Ellen White, e nessa segunda temporada ele está uma seleção de capítulos do livro Os Escolhidos, ou seja, capítulos do Patriarcas e Profetas, contados desta maneira, através do O Presente de Nick, que tem sido muito apreciado. É, por incrível que pareça, o vídeo mais procurado do Feliz at Play. Ele é o campeão de buscas, é o Feliz at Play. O Feliz at Play é o Presente de Nick. Muito bem, nosso tempo se foi. Eu quero agradecer muito ao pastor Emilson. Peço que você venha aqui para receber o nosso carinho. One thing I want to say. Sim. I want to say one thing. If you look at the main menu on your EGW Writings app, you may notice. Se você for olhar no menu principal, você pode ver. You may notice audiobooks. Você pode ver audiobooks. From there, Dali, you are able to just open up the book and stream it live. você pode abrir o livro e simplesmente ouvi-lo. And the other question? The question is about comparing. Oh yes. Yeah. The other thing is too. At the end of each paragraph. If in settings, in the side menu in settings, you can turn on translations. Veja, se você quiser, nos settings ali você pode colocar traduções. And when you turn the translations on, E quando você coloca ali, você acessa traduções. you can read parallel with the Portuguese, Você the pode English, ler- and the Spanish. Paralelo o inglês, o português e o espanhol. E vocês vão ver que no final de cada parágrafo dos livros tem um pequeno retângulo. Se você clicar naquele retângulo, você pode escolher a língua e também ler paralelamente. É incrível. Ontem nós estávamos na visita a Novo Tempo e o Daryl não descansou enquanto eu não conseguisse
baixar em 3 línguas, aqui português, espanhol e inglês, para poder acessar offline, que é esse outro recurso interessante. Você, no momento que você baixou a biblioteca, você vai poder usar offline, não precisa ter conexão com a internet. Então, realmente são recursos fantásticos. Eu quero agradecer imensamente aos colegas, ao Dr. Renato Stêncio pela acolhida desde amanhã, pelo lindo Centro White que nós temos aqui, é um orgulho para a igreja no Brasil, pelo lindo ministério que realiza, o reconhecimento da divisão e do White State. Pastor Renato, aos colegas Tim, Esmond e Daryl por participarem nesse momento, e aos colegas aqui da Faculdade de Teologia, o diretor que não está impedido de vir, o pastor Reinaldo, também o Adriane Mille pela coordenação que nos apoiou. Vocês não perdoam nada, vocês são terríveis. Não pode dar um furo aqui que vocês já pegam, a gente não tem. Mas isso aqui renova a gente, né, pastor Emilson? É isso mesmo. E ao pastor Emilson, que é o coordenador das capelas, né? Agradecemos, pastor, por a abertura do espaço, pelo companheirismo e participação conosco aqui. Esse tema é bastante importante para a Igreja Adventista e mais ainda para nós, professores, e vocês, futuros pastores. Agradecemos aqui a toda a equipe que esteve conosco, pelo trabalho que vocês fazem no mundo inteiro em favor dessa causa tão importante, nos ajudando a entender mais sobre Ellen White, o dom profético, e como ele funciona em nossa igreja, como nos ajuda a caminhar em direção ao céu também. Muito obrigado por estarem conosco aqui, nos darem esse tempinho precioso para partilhar conosco o conhecimento e, sem dúvida, vai nos enriquecer também, ajudar-nos e na formação dos nossos alunos, preparando-os para o ministério. Sim, pastor Tim. Veja, deixa eu só mencionar por que nós acabamos aterrissando aqui. Em primeiro lugar, porque vocês são importantes, né? A gente já sabia. Agora toda a dúvida você foi, né? Mas veja o seguinte, nós temos um compromisso em Tatuí nesse fim de semana próximo, e nós vamos ali lançar o primeiro simpósio de Ellen White baseado nesse livro a nível de igreja local. A Casa Publicadora está preparando para nós gratuitamente em inglês e também em português, e depois na Argentina em espanhol, os PowerPoints de todos os 20 capítulos do livro Quando Deus Fala, que foi lançado há 2 anos, 2015, em 2015 nós tivemos o simpósio que deu origem ao livro, depois nós editamos e saiu publicado. E esse material, esses PowerPoints vão estar disponíveis de graça para todos quem quiserem usar. Esperamos que nas 8 línguas que o livro já está disponível, que é o português, espanhol, alemão, romeno, sérbio, francês, inglês, e tem mais uma que agora não... russo. Nós gostaríamos de ter esse PowerPoint disponível. Esse evento que teremos no próximo fim de semana na Igreja das Mangueiras, em Tatuí, é um evento de uma igreja, mas a ideia é que ele seja multiplicado para outras igrejas, de tal maneira que esse material não fique só no nível mais teológico, pastoral, mas possa impactar a próxima geração, ou a igreja em si. E estamos produzindo um novo livro-texto de Ellen White, se Deus quiser e o esforço humano for correspondente, deverá estar pronto ano que vem. Ok, muito obrigado. Fiquemos em pé então para a oração final. Maravilhoso Deus e nosso Pai amado, nós somos muito gratos por muitas bênçãos sobre a nossa vida até esse momento. Especialmente agradecemos pela Tua igreja nesta terra, agradecemos-Te por esta escola, pela Tua preciosa e santa palavra, pelo dom de profecia, pelos escritos da senhora Ellen White, por esses visitantes que estão conosco aqui nesta manhã, pelo trabalho que tem realizado. Te pedimos que o Senhor os unja sempre, os acompanhe, os guarde por onde eles forem, que possam ser uma grande bênção para o Teu povo. Abençoa também aqui a FAT, Senhor, cada um dos nossos alunos.
que levados por teu Espírito eles possam conhecer o dom de profecia, possam aceitá-lo e colocar a sua vida em harmonia com eles. E adiante, tendo oportunidade, possam também divulgá-lo e ajudar a igreja a basear-se nesses escritos para ser fortalecida e aguardar assim com esperança e com ânimo a volta de teu amado Filho. Nos despede agora com o teu precioso perdão, a tua graça, o teu amor, tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos.